Olá, pessoal do canal do professor Fabinácio, muito obrigado em várias mensagens. Eu passei, eu fui aprovado em tal lugar, que bacana. Vamos dar sequência, né, na nossa aula aqui, que a gente estava trabalhando, né, o artigo 32, né? Então vamos lá, artigo 32 fica criada, e a gente estava falando da comissão de análise de recursos, né, da progressão de avaliação de desempenho, e aí no artigo 32 está o que? Fica criada a comissão de análise de recurso, de progressão de avaliação e desempenho e conhecimento, estamos falando da lei de Osasco, né, importante, com a atribuição de analisar os recursos relativos ao processo de avaliação, desempenho e conhecimento dos servidores do quadro pessoal do Magistério Público Municipal de Osasco. Né? A linha não está boa aqui. Então, claro, e com base nos fatores constantes dos instrumentos de avaliação de desempenho e conhecimento, objetivando a aplicação da progressão funcional. Então, para você ter progressão, né, você tem essa comissão que vai analisar lá para ver se está tudo certo e tal, para você conseguir aí as suas devidas progressões. Parágrafo único, a comissão de análise de recursos da progressão de avaliação de desempenho e conhecimento será constituída por 3 membros. E aqui uma dica, sempre os números, gente, eles são importantes numa prova. E, e no comissão, ele é sempre ímpar, tá? Então, 3 membros, já anota aí, ó, o número 3 é o número aí dos integrantes da comissão, tá? E seus respectivos suplentes, né? Escolhidos entre servidores efetivos no cargo, supervisor, do cargo de supervisor de ensino, devendo ser publicado na imprensa oficial. Aqui é na, né? É, é na, tá? Então, a comissão de análise de recursos, da progressão de avaliação de desempenho e conhecimento, reunir-se-á ordinariamente em época a ser definida em regulamento específico e extraordinariamente quando necessário. Botar o laserzinho, a comissão de análise de recursos, de desempenho e conhecimento terá sua organização e funcionamento regulamentados por portaria do secretário de Educação. E artigo 35, a Comissão de Análise de Recursos e Progressão, Avaliação e Desempenho, no exercício de suas atribuições, contará com suporte técnico-administrativo dos setores da Secretaria de Educação e Administração. Então, a avaliação, gente, ela é algo muito importante porque ela define aí, né, a progressão da pessoa na carreira, melhoria da sua remuneração e por isso que envolve aí 2 secretarias, a de educação e a de administração, certo? Cuida da parte dos funcionários. Jornada de trabalho, esse é um tema que sempre aparece nos concursos. E o artigo 36 diz: jornada de trabalho semanal do servidor, né, de Osasco, será constituída de horas, aulas, atividades com alguns alunos e atividades com alunos, né? Com alguns não, com alunos. E horas de trabalho pedagógico, é o cansaço, eu já estou falando com alguns alunos. O HTPC é a hora de trabalho coletivo, que é cumprida onde? Na unidade, fora do horário de aula, com alunos destinados à discussão, acompanhamento e avaliação. Então, é aquele momento que os professores se reúnem, né, no HTPC, ali o um momento coletivo, de formação, de discussão, e nesse momento não é com aluno, é só com os professores, tá? E também tem o HTPI, que é Horas de Trabalho Pedagógico Individual, que é cumprido aonde? Na unidade, em horário que a classe esteja sob a regência de outro professor, então professor especialista, por exemplo, destinado ao planejamento, elaboração de atividades, confecção de material pedagógico, correção de trabalho, atendimento aos pais responsáveis e a escrituração escolar, tá? Então, esse horário aí de HTPI também é importante. Então, tem o HTPC, que é coletivo, e o HTPI, que é cumprido na unidade. E tem o HTPL. O que é o HTPL?
é hora de trabalho pedagógico e local de livre escolha, cumpridas em local de livre escolha do professor para preparação de aulas, avaliação de trabalhos e correção de provas. Artigo 37, a jornada de trabalho semanal do servidor, do quadro magistério de Osasco é definida de acordo com as atribuições de seus cargos, conforme disposto do anexo 5, a saber. Então, vamos falar aqui das jornadas de trabalho. Olha só, professor de desenvolvimento infantil 1 e professor de desenvolvimento infantil 2, PDI 1, PDI 2, com desempenhos na educação infantil com crianças de 4 meses até 3 anos, em 11 meses e 29 dias. Então, estamos falando aqui da creche, né? Não vai esquecer. Então, esse professor 1 infantil e o 2, ele vai atuar onde? Na creche. Né? Tá aqui, ó, 4 meses, né? Essa, até 3 anos, né? 11 meses e 29 dias. Que letra maravilhosa. Então, olha só, 31 horas semanais, sendo 20 com alunos, 2 de HTPC, 6 de HTPI e 3 de HTPL. Professor, é preciso lembrar dessa jornada, sim. Então, você tem que lembrar que são 31 na creche, né? Aí você vai ter 20 com aluno, 2 de HTPC, né? 6 de HTPI, tem que cumprir na escola, e 3 de HTPL, né? Que letra maravilhosa eu estou hoje. Certo? Tem que lembrar essa jornada? Tem. Né? Então, o que eu recomendo? Anota isso. E um pouquinho antes da prova, gente, um pouquinho assim, um dia antes, né? Você vai dar uma olhada nisso aqui. Por quê? Você vai deixar isso aqui na sua memória, na superfície ali. Na hora que você bater o olho na questão, você vai lembrar do que eu estou falando. Professor de educação básica, opa! Professor de educação básica 1 e adjunto de educação básica 1, ou desempenho de funções na educação infantil com crianças de 4 e 5 anos, 11 meses e 29 dias. Aqui nós estamos falando da pré-escola. Jovens e adultos, né? Jovens e adultos, deixa eu apagar isso aqui. Jovens e adultos. E também, né? Olha aqui, também sendo 14 horas com aluno, uma de HTPC, 5 horas de HTPI e 1 hora de HTPL. Então, nós estamos falando aqui também do professor que vai atuar ali na pré-escola junto com o adjunto 1. Né? O professor de educação básica 1 e o professor de educação básica 1, aqui estamos no inciso 3, e o professor de educação básica 2 e adjunto de educação básica com desempenho nas funções do ensino fundamental, 27 horas semanais, sendo 18 com aluno, 2 de HTPC e 5 de horas de HTPI e 2 horas de HTPL. Professor, tem que lembrar disso, sim, ensino fundamental, 27 horas, sendo 18 com aluno, 2 de HTPC, 5 de HTPI e 2 de HTPL. Faz uma tabelinha para você lembrar, né? Inciso 4, ó, professor de desenvolvimento infantil e desenvolvimento infantil 2, com desempenho na educação infantil creche, né, de 4 até 3 anos, 38 horas semanais, sendo 25 com aluno, 2 de HTPC, 6 de HTPI, 5 de HTPL. Isso foi dado pela redação 416 de 2003. Aumentou aqui a jornada, né? Claro, aí são possibilidades de jornada que você tem para atuar. Essa aí de 38, sendo 25 alunos. Aí vem aqui, ó, o Educação Básica 1 e o adjunto de Educação Básica 1, também aqui na educação infantil, com crianças de 4 e 5 anos, pré-escola, né? 27 horas semanais, tá? Olha aqui, né? Eita, o mouse aqui tá ruim hoje, hein? O mouse não está querendo ajudar. 27 horas semanais, tá? E 18 com
um aluno, 2 de HTPC e 2 de HTP, e 5 de HTPI e 2 de HTPL. Então, aí essa é a jornada definida aí para os professores de educação básica 1. A jornada, aí vem esse parágrafo aqui importante, a jornada de professores de desenvolvimento infantil 1 e desenvolvimento infantil 2, também aqui, ó, na creche, né, 4 meses até 3 anos e 9 dias, passará a ser de 38 horas a partir dessa lei. Então, vocês viram que antes tinha uma jornada menor, agora ela passa a ser de 38 horas. Os professores 1 e 2 de desenvolvimento infantil, com desempenho de funções, com crianças de 4 meses até 3 anos, 11 meses, 29 dias, que não optarem pela opção, pela alteração da jornada, né, permanecerão na de 31 horas, sendo extinta a partir dessa lei complementar. Então, a gente viu que tem lá uma jornada de 31 para o PDI. Professor, e se ele não quiser mudar de 31 para 38, ele vai ficar na jornada de 31. O que acontece com essa jornada de 31? Está escrito aqui. Quando o último a aposentar, exonerar, sair da prefeitura, essa jornada deixa de existir. Tá? Ela vai ser extinta e vai passar a ter só essa jornada. Então, quem é novo, quem está entrando agora na prefeitura, vai trabalhar com a jornada de 38, se for PDI, né? PDI 1, PDI 2, tá? 38, certo? A jornada dos professores de educação básica com desempenho na educação infantil, crianças de 4 e 5 anos, passará a ser de 27 horas a partir dessa lei. Então, ó, a jornada do professor de educação básica também mudou. Ela vai ser de 27 horas a partir dessa lei, tá? E aí o que acontece? A mesma coisa, né? Os professores de educação básica 1, que atuam na educação infantil, na pré-escola, 4, 5 anos, que não optarem pela jornada, vão permanecer na jornada de 21 horas e ela vai ser extinta a partir dessa lei complementar. Entenderam isso? Essa jornada de 27, ela é a atual, certo? Então, quem entra, entra com 27. E antigamente tinha a jornada de 21. E agora tem a jornada de 27. Por que foi mantido isso? Porque às vezes o professor está com a vida organizada aqui com essa jornada, acúmulo, etc. E aí ele não consegue mudar para essa jornada. Então ele fica nessa jornada. Porém, quando sair a última pessoa dessa jornada, ela entra em extinção. E se eu mudar de jornada, eu posso voltar? Não, tá? Não pode. Ó. A opção, artigo 38, pela carga horária, pela modalidade de ensino, vincula o servidor ao cumprimento da jornada e o turno de trabalho previsto no artigo acima. O parágrafo 1. Professor de Educação Básica 2, por ocasião da atribuição de aulas, não poderá ter sua jornada de trabalho alterada mediante solicitação. Os professores readaptados não poderão optar pela alteração de jornada nessa condição. Por quê? Quando você se readapta, né, não pode aumentar ou diminuir sua jornada. Então, o professor readaptado não pode. Tá? Então, entender essa mudança, a hora que sair essa jornada de 21 entra em extinção. Certo? Aqui, continuando, né? O professor de Educação Básica 1 e o professor adjunto de Educação Básica 1, com jornada de 21 horas, eita, o mouse hoje está terrível, que fizeram opção pela jornada de trabalho de 27 horas, bem como professor de desenvolvimento infantil. Hoje não está dando certo, não. Está ruim o negócio, né? Não quer mais trabalhar. Então vamos no aqui que o livro é mais fácil. Então, ele, né, bem como o professor de desenvolvimento infantil 1 e o professor de desenvolvimento infantil 2, com jornada de trabalho semanal de 31 horas, que fizeram a opção pela jornada de 38, deverá apresentar requerimento que conste da declaração de acúmulo de cargos no município e outros em até 60 dias,
a partir da data dessa permuta do ano letivo, que será analisada pelo departamento. Então, entenderam por quê? Vai mudar a jornada, né? Se ele optou de 21 para 27, ou de 31 para 38, ele vai ter que provar que o acúmulo dele está ok, que está tudo legal, né? O professor de Educação Básica 1, professor adjunto de Educação Básica 1, professor de Educação Básica 2, adjunto de Educação Básica 2, Desenvolvimento Infantil, professor de Desenvolvimento Infantil 2, deverão apresentar na Secretaria de Educação requerimento que conste a via original da declaração de acúmulo de cargos, vínculos existentes nesse município e outros entes em até 60 dias. Por quê? Porque o professor pode acumular? Sim, o professor pode acumular. E, entretanto, gente, o professor, para acumular, ele tem que ter compatibilidade, né? Ele tem que ter compatibilidade horário, tá? Não pode o professor acumular se ele não tem compatibilidade do horário, ok? Bom, o Departamento de Administração de Recursos Humanos da Prefeitura de Osasco terá o prazo de 30 dias após protocolo da Secretaria de Educação, prorrogável por igual período para análise da declaração de acúmulo e eventual documentação apresentada. E o acúmulo ele tem garantia também o deslocamento, tá? Então, o tempo, eu trabalho em Osasco e trabalho em Carapicuíba, né? Então, tem que ter o tempo de deslocamento também, tá? Os efeitos financeiros decorrentes da alteração de jornada de trabalho serão devidos a partir da data do requerimento e pagos subsequentemente. Poderão migrar para a nova jornada de 30 horas os cargos de professor infantil 1 e infantil 2, com desempenho na educação infantil, com crianças de 4 meses até 3 anos, 12 meses e 29 dias, que assim optar. E a jornada de 27 para os cargos de Educação Básica 1 e Adjunto 1, que atuam na educação infantil com crianças de 4 e 5 anos, né, 11 meses e 29 dias, que assim optar, sendo que o requerimento de migração será regulamentado por portaria do secretário. Né? Então, aí as mudanças. Os professores de Educação Básica 1, Educação Básica 2, adjuntos de Educação Básica, os adjuntos de Educação Básica 2, os de Desenvolvimento Infantil e os de Infantil 2 poderão exercer carga suplementar de trabalho. Lógico, né, que essa carga também tem que estar de acordo aí com o acúmulo, se tiver acúmulo, né? E aí é difícil fazer carga suplementar com acúmulo, mas enfim. Entende-se, o que se entende por carga suplementar de trabalho, tá? Horas de trabalho que o servidor passa a exercer durante determinado período, além da jornada normal de trabalho. Poderão ser atribuídas aos docentes a título de carga suplementar, tá? Título de carga suplementar, horas aulas livres ou em substituição, classes livres ou em substituição em projetos educacionais desenvolvidos pela Secretaria de Educação. A hora-aula exercida na forma de carga suplementar de trabalho será remunerada pelo mesmo padrão de vencimento em sua jornada normal de trabalho, incidindo um adicional por tempo de serviço, sexta parte, quando direito e os valores proporcionais ao 13º, férias, descansos semanais remunerados, feriados e pontos facultativos. Então, o professor pode fazer carga suplementar? Sim, pode, desde que, né, existem limites aí para essa questão da carga suplementar e também questões aí relativas ao acúmulo, se ele acumular, às vezes fica difícil fazer suplementar. A remuneração da hora-aula exercida a título de carga suplementar não será computada para fins de contribuição previdenciária e aposentadoria. Vencimento, remuneração, adicionais e gratificações. Então, vamos falar um pouquinho dessa parte que é importante, né? Gratificação. Falar dessa parte importante que é a remuneração. Então, vamos lá para a gente conversar sobre isso, né? Vencimento e remuneração dos adicionais e gratificação. Artigo 40. O vencimento dos servidores públicos do quadro pessoal do Magistério Público Municipal de Osasco
somente poderá ser fixado ou alterado por lei, observada a iniciativa do Poder Executivo, assegurada a revisão geral anual, desde que não ultrapasse os limites de despesa pessoal previsto na legislação vigente. O vencimento dos cargos públicos é irredutível, tá? Então, muita gente confunde assim, mas se eu reduzir minha jornada, eu estou reduzindo meu salário? Não, o professor é horista, né? Então, a gente ganha por hora aula. Se eu reduzo a minha carga, obviamente, terei redução da remuneração, né, do vencimento. E a fixação dos padrões de vencimento e demais componentes do sistema de remuneração do magistério observa natureza, né, grau de responsabilidade, a complexidade dos cargos que compõem seu quadro, os requisitos de escolaridade, né, para investidura no cargo e as peculiaridades do cargo. Então, tudo isso é analisado aí, né, na questão da fixação dos padrões de vencimento desse cargo. E o vencimento dos servidores, quadro pessoal do magistério de Osasco, obedecerá às tabelas de vencimento que estão nessa lei aqui. Aos servidores do quadro pessoal do Magistério Público de Osasco, ocupante dos cargos públicos de provimento efetivo, funções de empregos públicos de professor de desenvolvimento infantil, fica concedido a reajuste de título de revisão de padrão sem vencimentos em consonância com o disposto na Lei Federal 11.738, que passa a vigorar na tabela de vencimento, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2019. Então, o que acontece, gente? Hoje a gente tem o piso, né? Piso nacional do servidor. Então, isso também tem que ser considerado. O servidor do quadro pessoal do Magistério Público de Osasco que exerça suas atividades docentes pedagógicas a partir das 19 horas, ele faz jus a um adicional de 10%. Guarda isso. O que é esse adicional de 10%? É o famoso adicional do trabalho noturno, né? Então, após as 19 horas, tem esses 19%, né? Enquanto perdurar essa situação especial de trabalho. Ou seja, se eu tenho aula à noite, eu ganho esses 10%. Sair das minhas aulas noturnas, eu deixo de receber esses 10%, tá? Então, eles são pagos enquanto eu estou trabalhando aqui, né, no noturno. Ao servidor do quadro pessoal de magistério público municipal de Osasco, lotado em unidade educacional, em área de risco ou de acesso, será concedido também 10% sobre o grau a título de adicional de local de exercício. Então, tem esses dois adicionais, prestem muita atenção, que é o de difícil acesso ou área de risco, os são de 10%, o noturno 10%, e esse também 10%, presta atenção que isso pode cair na prova. Você vai lembrar da minha voz na hora da prova. A Secretaria de Educação fará publicar anualmente a relação das unidades classificadas como área de risco para concessão desse adicional. E aí, quem faz jus à percepção dessa gratificação? Professores de desenvolvimento infantil 1, os professores de infantil 2, os professores de educação básica 1, o adjunto de educação básica 1, o educação básica 2, o adjunto de educação básica 2, que estiverem em exercício da atividade docente, né? E, claro, não pode apresentar ausência de quaisquer naturezas, atraso ou saídas antecipadas. O que se excetua nessas ausências, né? E aí isso também é importante que cai bastante. Casamento até 8 dias. Então, se você casar, você tem 8 dias de licença, né? Luto pelo falecimento do cônjuge, filhos, pais, irmãos, também 8 dias. Então, quando é mais próximo, né, filho, pai, irmão, marido, esposa, 8 dias. Se for sogro, padrasto ou madrasta,
2 dias, né? Sogro, olha aí, sogro na desvantagem, 2 dias. Sogra também. Então, padrasto ou madrasta, 2 dias. Júri, né? A pessoa que é convocada para júri, também essas ausências não contam. E licença por haver sido acidentado em serviço ou atacado por doença profissional. Então, quando você tem um acidente de trabalho, também não vai aí afetar a sua gratificação, ok? A gratificação referida no caput será aferida mensalmente e paga bimestralmente. Ah, isso aqui vai dar pergunta na prova. Olha, isso aqui pode cair muito, hein? Porque o cara que não estudou fala, pô, o negócio é aferido mensalmente, pago bimestral, não é possível. Aí o cara vai chutar e vai errar. E aí é realmente pago bimestralmente. Então, você esteja atento a isso. Mediante regulamentação por decreto, né? Isso é recente. Ó. A gratificação que se refere ao caput poderá ser reajustada anualmente. Os requisitos exigidos no caput do presente artigo para concessão de gratificação serão verificados, levando em consideração o controle de frequência dos servidores utilizado pela Prefeitura do município de Osasco. Os períodos de recesso escolar serão considerados para fim de recebimento da referida gratificação. Para efeito de apuração mensal, será considerada a frequência na jornada de trabalho. A gratificação não integrará os vencimentos ou salários dos servidores, nem será considerada para apuração de demais vantagens pecuniárias. Então, isso não integra os vencimentos, né? Ela é dada enquanto você estiver naquela condição. Se você estiver à noite trabalhando, 10% você ganha. Se você estiver em uma área de risco e tal, você, né, também ganha. Aí, quando você muda, você deixa de receber essa gratificação. A gratificação não incidirá no cálculo relativo ao terço constitucional de férias, então não incidirá, né, em cargos previdenciários e proventos decorrentes da aposentadoria ou pensão, certo? Férias e das férias e dos afastamentos. Todo servidor do quadro do Magistério Público de Osasco tem direito a férias a cada 12 meses de efetivo exercício. Então, tem que ter 12 meses de efetivo exercício, ao gozo de 1 ano no período de férias de 30 dias. A integralidade das férias do docente será sempre gozada no mês de janeiro. Não tem jeito, né? Professor, só em janeiro, quando a passagem está mais cara, né? Tudo está mais caro aí, o professor tem férias. Eita, nós, né? É um laê mesmo. Bom, vamos lá. No caso do docente ingressar após o mês de janeiro, suas férias deverão ser gozadas no período a que se refere o primeiro parágrafo, sem prejuízo do seu tempo de efetivo exercício. Além das férias regulamentares, o servidor do quadro pessoal do Magistério Público Municipal de Osasco poderá ser dispensado do ponto durante os períodos de recesso escolar nos meses de julho e dezembro. Muita gente fala que o professor tem 2 férias, né? Não são 2 férias, gente. A gente só tem uma férias. Isso aí é recesso. E no recesso você pode ser focado, inclusive, né? De acordo com o calendário a ser elaborado pela Secretaria de Educação. A dispensa que se refere ao parágrafo 3 é facultativa e de competência e definição da Secretaria de Educação. A servidora do quadro pessoal do Magistério Público Municipal de Osasco, que estiver em licença maternidade no período de férias coletivas, terá garantido o gozo após o término da licença. Okay? E artigo 46, o afastamento do integrante do quadro pessoal do Ministério Público de Osasco poderá ocorrer, além de outras hipóteses previstas no Estatuto do Funcionário de Osasco, quando de real interesse para o ensino municipal, ficando-lhe assegurados vencimentos, os direitos e as vantagens permanentes do cargo, garantido para todos os fins nos seguintes casos. 1. Para integrar a comissão especial ou grupo de trabalho, estudo ou pesquisa da Prefeitura do município de Osasco, a fim de desenvolver projetos específicos da área educacional.
participar de congressos, simpósios, outros eventos similares, desde que referentes a áreas da educação, respeitando o limite até de 5 dias letivos. Então, preste bem atenção nesse limite. 5 dias letivo, né? E pode aí participar de congressos, seminários, simpósios, mas com esse limite para não prejudicar os dias letivos. Ministrar cursos que atendam à programação do Sistema Municipal de Educação, frequentar cursos de habilitação, aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado na área da educação, certo? E também participar de reuniões das entidades sindicais representativas na base territorial do município de Osasco, uma vez por bimestre, com dispensa de ponto. Então, esses aí são as possibilidades aí, né, colocadas no Estatuto. Havendo, parágrafo 1, afastamento parcial, total, para frequentar qualquer dos cursos relacionados ao inciso 4, será obrigatória a contrapartida de permanência mínima na rede municipal de ensino pelo período correspondente a 100% do período de afastamento. Vou dar um exemplo. O cara vai fazer um mestrado, aí ele fica lá 2 anos, tal, né? Fazendo mestrado, recebendo e tal. Aí ele se forma, né? Conclui o mestrado lá, faz a sua dissertação de mestrado, e aí ele fala, bom, agora arruma um emprego numa faculdade, fala tchau, Osasco. Não pode, ele tem que ficar 100%, senão ele tem que devolver o dinheiro que ele recebeu. Então, se ele ficou afastado pela prefeitura para estudar e tal, ele volta aqueles conhecimentos que ele adquiriu, né, para melhorar a educação. Ele tem que ficar pelo menos 2 anos. E se ele não cumprir esse período, ó, caso não seja cumprido o período de permanência que se refere ao parágrafo anterior, o servidor deverá restituir ao erário o valor recebido no tempo que ficou afastado. Caberá ao chefe do Poder Executivo, ouvido o titular da Secretaria, autorizar de forma expressa o afastamento de servidores nos casos previstos, respeitando um limite de 5% do total dos servidores. Então, até 5% eles podem liberar, tá? Não mais que isso. Ok? Vamos dar uma paradinha aqui, né? E a gente, como eu falei, a gente vai tentar aí concluir esse estudo, mas vamos parar aqui por hoje. Grande abraço e sucesso aí na prova, tá? Até mais.